Pois bem, vamos a mais uma questãozinha para compreender como funciona o trabalho de uma força constante. Aqui nós temos a questãozinha que diz que nas Olimpíadas do Rio 2016, nosso medalhista de ouro em salto com vara, ele tem 75 quilos, ele atingiu uma altura de 6,03 metros, caindo a 2,8 metros do ponto de apoio da vara. Considerando o módulo da aceleração da gravidade 10, qual é o trabalho da força-peso? O que acontece é que quando nós falamos de trabalho de uma força, nós já pensamos sempre em fede e coça. Essa é a nossa formulazinha. Mas várias forças podem entrar aqui. Aqui nós temos, por exemplo, peso, nós podemos ter atrito, nós podemos ter um monte de forças que vão entrar como a força do trabalho. Então você tem que ficar de olho nisso. Quando ele pedir um trabalho específico, o trabalho realizado pela força peso. Então o que você vai fazer é, trabalho é a força peso vezes o deslocamento cosseno do ângulo. Eu sou contra a ideia de você decorar 1000 fórmulas. Isso é ineficaz, porque você vai esquecer. E você vai ficar achando que ao decorar as fórmulas, você vai aprender a matéria. E não vai. Não é assim que funciona. Então vamos entender de onde é que elas vêm. Bom, você poderia abrir a fórmula para poder resolver essa questão, mas nosso raciocínio seria assim. Trabalho é, a força peso é escrita como sendo massa vezes gravidade. E normalmente, já que esse peso está agindo num deslocamento vertical, né, o atleta está caindo, então esse deslocamento aqui normalmente é substituído pela altura. A altura que ele se move. E aí a nossa formulazinha ficaria mgh. É o peso vezes a altura. É a força vezes o deslocamento. Vezes o cosseno do ângulo. Aí depende se ele está subindo ou se ele está descendo. Afinal de contas, se a pessoa está aqui, no meio do salto, se ela está caindo, a força peso, ela atua para baixo. Então, nesse caso, o deslocamento e o peso estariam apontando para o mesmo lado. E é justamente o que ele diz aqui, né? Ele quer o movimento de descida. Então, o peso e o deslocamento estão para o mesmo lado. Sabemos então que o ângulo entre eles é 0. Se esse ângulo aqui é 0, o cosseno de 0 grau é igual a 1. Logo, trabalho vai ser massa vezes gravidade vezes altura. Vamos lá. Então, resolvendo essa questão, trabalho é igual. A massa é de 75 quilos, a gravidade é 10 e a altura que ele deu é de 6,03. Talvez você tenha ficado em dúvida de onde você vai usar esse valor e a resposta é em lugar nenhum. Porque ele diz que o salto acontece a um certo ponto de apoio da vara. É como se a vara fosse apoiada aqui, aí ele salta e cai aqui. 2,8 é essa distância aqui, ó. É uma distância horizontal. E no deslocamento horizontal, a força-peso não realiza trabalho, né? Porque o deslocamento e a força seriam perpendiculares, teriam 90 graus entre si. Então, esse valor não nos interessa, porque não tem trabalho nele, na força-peso. Pois bem, se você multiplicar esses números, nós encontramos 4.522,5 joules. Só que como você pode ver nas respostas, apareceu um K aqui na frente, né? O que é isso? Isso é um múltiplo. Múltiplos servem para facilitar a escrita de certos valores. E esse K você já viu antes. Por exemplo, quando alguém fala para você, grama é uma coisa. Quando a pessoa diz quilograma, é outra. Quilograma é o equivalente a 1000 gramas. Isso quer dizer então que esse K aqui na frente, ele é o quilo e ele representa 1000. Nós podemos fazer o contrário. Nós podemos, por exemplo, pegar 100 gramas
Se eu quiser transformar para quilogramas, ao colocar esse K de gramas para quilos, bastaria dividir por 1000. Se fosse de quilo para grama, bastaria multiplicar. Nesse caso, então, para passar de joule para quilojoule, nós vamos dividir o nosso resultado por 1000. Sempre que for K, é por 1000. Logo, o nosso trabalho vai ser 4,52 aproximadamente. O que nos leva à resposta, a letra C.